Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula e hoje nós vamos aprender sobre adição e subtração de números inteiros. Antes de iniciar a adição e subtração, nós vamos aprender um pouco sobre o jogo de sinais das operações. O que seria um jogo de sinais? O jogo de sinais nós utilizamos quando nós fazemos a operação da multiplicação, da divisão e quando eu quero eliminar os parênteses, os colchetes e as chaves. Quando que nós usamos? Usamos essas seguintes regrinhas aqui, ó. Estão vendo? Quando eu tenho dois sinais diferentes, positivo e negativo, eu sempre vou ter uma resposta negativa. Quando eu tenho negativo e positivo, eu também vou ter uma resposta negativa. Quando eu tenho dois sinais iguais, positivo e positivo, a minha resposta vai ser sempre positiva. E quando eu vou ter negativo com negativo, a minha resposta vai ser positiva. Então, vamos ver aqui o exemplo. Ó. Então, vamos primeiro fazer com a multiplicação. Então, se eu tenho um positivo vezes um negativo, essa aqui é a minha operação da multiplicação, a minha resposta, ela sempre vai ser negativa. Se eu tenho um negativo vezes um positivo, a resposta vai ser sempre negativa. É regra. Se eu tenho um positivo vezes outro positivo, a resposta vai ser sempre positiva. Se eu tenho um negativo vezes outro negativo, a resposta vai ser positiva. Então, é regra. Isso tanto acontece com a multiplicação, tanto se eu fizer agora com a divisão. Ó. Esse daqui é o sinal da divisão. Então, acontece a mesma coisa. Tanto multiplicação, tanto divisão, sinais iguais mais sinais diferentes, menos. Agora, para eliminar parênteses, colchetes e chaves. Então, vamos fazer uma divisãozinha aqui, ó. Vamos fazer de conta que vamos eliminar parênteses. Então, eu tenho aqui, ó, um sinal de positivo e o sinal de negativo. Então, positivo com negativo, a minha resposta vai ser negativa. Um sinal de negativo com positivo, a resposta vai ser negativa. Um sinal de positivo com outro positivo, eliminando parênteses, vai ser positivo. E um negativo com negativo, a resposta vai ser positiva. Isso vale para o parênteses, vale para o colchetes e vale para chaves. Então, esse jogo de sinais é regra, tanto para multiplicação, essa parte aqui, ó, tanto para divisão, e esse daqui para eliminar parênteses, colchetes e chaves. Vai mudar? Não, é regra. Agora sim, nós vamos ver na adição e subtração. Então, na regra de sinais, é utilizada para a operação da adição. Quando eu tenho aqui, ó, sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal. Em sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do número maior. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Letra A. Aqui eu tenho sinais iguais ou diferentes. Eu tenho negativo, negativo. Então, são sinais iguais. Que regra eu vou aplicar? Se são sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal. Então, eu vou fazer uma soma aqui, ó. 4 mais 3, 7. E vai permanecer o sinal negativo. Aqui eu posso pensar de outra forma. Posso pensar em dinheiro. O negativo é como se eu estivesse devendo. Então, se eu estou devendo R$4 e eu estou devendo R$3, eu estou devendo R$7. Sempre vou fazer da forma que torna mais fácil o meu pensamento. Tá? Então, posso tanto fazer pela regra ou também pensar de forma através de dinheiro. Na letra B, ó, positivo, positivo. Então, ainda são sinais iguais. Eu vou somar e conservar o sinal. Então, 7 mais 2... 9 e vou conservar o sinal. Na letra C, eles são sinais diferentes. Então, sinais diferentes eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Então, 9 menos 5, 4. Quem é maior?
O 9. O 9 é negativo, então a minha resposta é negativa. Na letra D, sinais diferentes. Vou subtrair e conservar o sinal do maior. Então, 7 menos 1, 6. Quem é maior? O 7. Então, minha resposta é positiva. Aqui, da mesma forma, posso pensar em dinheiro. Ó. Estou devendo 9 e pago 5. Quanto eu ainda estou devendo? 4. Tenho 7 e gasto 1. Quantos eu ainda tenho? 6. Tá? Então, da mesma forma, eu posso aplicar as regrinhas de sinais quanto pensar em dinheiro, ok? Agora, nós vamos ver a adição de números inteiros com a eliminação de parênteses. Então, a adição por quê? Porque entre os parênteses eu tenho quem aqui, ó? Em todos eles eu tenho uma adição. Estão vendo aqui, ó? Eu tenho uma adição. Mas antes de efetuar a conta, como no exemplo anterior, eu tenho que eliminar esses parênteses. Para isso, eu tenho que fazer o que aqui, ó? O jogo de sinais, como eu expliquei lá nas operações das regrinhas fixas. Então, aqui também, ó. Quando não tem sinal na frente, é sempre um sinal de quê? De positivo. Então, quando não aparece um sinal na frente, então tem sinal de positivo. Então, aqui eu faço aquele jogo de sinal como eu mostrei no exemplo. Então, aqui, ó. Eu olho aqui na tabelinha, ó. Positivo com negativo vai ficar negativo. Então, aqui vai ficar menos 2. Positivo com negativo, eu olho na tabelinha, vai ficar negativo. Menos 4. Agora, eu volto lá, como no exemplo anterior, ó. Sinais iguais ou diferentes? Iguais. Soma e conserva o sinal. Então, 2 mais 4, 6. Menos. Ou, tô devendo 2, tô devendo 4, fico devendo 6. Ok? Letra B, ó. Positivo com positivo, olho na tabelinha, vai ficar positivo. Então, mais 5. Positivo com negativo, vai ficar negativo, menos 11. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Diferentes, vou fazer continha de menos e conservar o sinal do maior. Então, 11 menos 5, 6. Quem é maior? O 11. Então, minha resposta vai ficar negativa. Ou posso pensar, tenho 5 e gasto 11. Quanto vai faltar para mim ainda? Quanto eu vou ficar devendo? Vou ficar devendo 6. Agora, a letra C, ó. Positivo com negativo, negativo. Então, menos 3. Positivo com positivo, positivo. Então, 8. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes, faço continha de menos e conservo o maior. Então, 8 menos 3, 5. Quem é maior? 8. Então, vai ficar positivo. Ou, tenho 8, gasto 3, fico com 5. Positivo com positivo, positivo. Mais 7. Positivo com positivo, positivo. Mais 1. Sinais iguais ou diferentes? Iguais. Soma e conserva o sinal. Então, 7 mais 1, 8. Conserva o sinal. Ou, tenho 7 e ganho mais 1, fico com 8. Fácil, né? Só prestar atenção nessas regrinhas aqui, ó. Eliminar parênteses, ou fazer pelas regrinhas do jogo de sinais, ou pensar em dinheiro. Agora, nós vamos ver a subtração. A única diferença é que aqui no meio tenho quem? O sinal de menos. Então, vamos ver aqui, ó, o sinal de menos. As regrinhas valem as mesmas. Aqui também, quando não tem sinal na frente, eu tenho o sinal de mais. Professora, vai aparecer? Não, mas você pode colocar? Pode. Então, eu faço o jogo de sinal, ó. Positivo com negativo, negativo. Então, menos 7. Negativo com negativo, positivo. Então, mais 9. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Faz continha de menos. 9 tira 7, 2. Quem é maior? O 9. Então, vai ficar positivo. Ou, tenho 9, gasto 7, fico com 2. Letra B. Positivo com positivo, positivo. Então, mais 2. Negativo com negativo, positivo. Mais 3. Sinais iguais ou diferentes? São iguais, então soma e conserva o sinal. Então, 2 mais 3, 5. Conserva o sinal de mais. Ou, tenho 2 e ganho 3, fico com 5. Letra C.
Positivo com negativo, negativo. Negativo com positivo, negativo. Sinais iguais ou diferentes? São iguais, então soma e conserva o sinal. Então, 5 mais 11, 16. Negativo. Ou, tô devendo 5, tô devendo 11, fico devendo 16. Positivo com positivo, positivo. Então, mais 8. Negativo com positivo, negativo. Menos 4. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Então, 8 tira 4, 4. Quem é maior? O 8. Então, positivo. Ou tenho 8 e gasto 4, fico com 4. Então, na adição e subtração, quando não tem parentes, sigo as regrinhas de sinais iguais. Eu somo e conservo o sinal. Sinais diferentes, faço continha de menos e conservo o sinal do maior. Quando tem parentes, primeiro elimino os parentes fazendo o jogo de sinal e depois sigo a mesma regrinha. A diferença aqui na subtração é o sinal de menos, na adição é o sinal de mais, ok? Assim encerramos nossa aula de hoje. Bons estudos! Se gostaram, não esqueçam de dar um likezinho. Se não se inscrevam, se inscrevam. Até a próxima aulinha.